O romance está no ar e dessa vez ele vem em forma de crochê. Conheçam agora os nossos cupidos, Theo e Lume. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. Cada detalhe no seu lugar e o cupido mais charmoso que você já viu fica pronto hoje. Agora eu quero mostrar para vocês esses coraçõezinhos aqui, ó, que eu fiz na ponta da flecha do Theo e também coloquei nas fraldinhas dele, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse coração. Eu tô fazendo os corações com a linha Cleia vermelha e tô usando a agulha aqui 1,25. Para visualizar melhor aqui para vocês, eu peguei a linha amigurumi mais grossinha, com a agulha 2,5 e vou mostrar aqui. Mas o padrão é exatamente o mesmo e você faz na agulha fininha, tá bom? Então a gente vai começar aqui fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico eu vou subir 3 correntes. Então, 1, 2 e 3. Vou fazer 2 pontos altos duplos. Como que eu faço o ponto alto duplo? Eu dou 2 laçadas na agulha, venho aqui dentro do meu anel mágico, puxo uma laçada, vou ficar com 4 laçadas na agulha. E aí eu tiro de 2 em 2. Então, tirei 1, tirei 2, tirei 3. Faço mais um duplo. Tirei 1, tirei 2, tirei 3. Faço 2 pontos altos e o ponto alto dou só uma laçada na agulha, venho dentro do meu anel mágico, puxo o fio e tiro de 2 em 2. 1, 2. Fiz um alto, vou fazer o segundo alto. 1, 2. Agora eu vou fazer 2 pontos meio altos. Dou a laçada na agulha, vou dentro do meu anel mágico, busco o fio, fico com 3 laçadas e tiro os 3 de uma vez só. Então, fiz um, faço o segundo. Vou fazer um ponto alto duplo novamente. E agora eu vou repetir tudo que eu fiz do outro lado do coração, eu vou repetir aqui. Então, 2 pontos meio altos, que a gente repete ao contrário, né? 2 altos. 1, 2. E por último, 2 altos duplos. Meu primeiro alto duplo e meu segundo alto duplo. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e fechar aqui dentro do anel mágico com um ponto baixíssimo. Já corto o meu fio, posso puxar. Esse fiozinho do anel mágico você puxa bem. Quanto mais você puxar, mais o seu coraçãozinho fica fechado. E puxa o fiozinho também do ponto baixíssimo que você fez, tá? E esse aqui é exatamente o mesmo padrão dos coraçõezinhos pequenininhos do Theo. Agora, a gente vai trabalhar na bolsinha do nosso cupido Theo, tá? E para trabalhar na bolsinha, peguei aqui o fio vermelho, agulha 2,5 também, vou fazer aqui um nó corrediço, e nesse nó corrediço eu vou subir 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu vou voltar aqui a partir da segunda corrente, depois da agulha, vou fazer 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4
e 5. No último ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos, então é um aumento de 3. Então eu faço 1, 2, 3, tudo no mesmo ponto. Quando eu faço vários pontos no mesmo ponto aqui no final, ele fica esse buraquinho, ó. Você puxa o fiozinho aqui do começo para baixo, até fechar bem, tá? Volta fazendo 4 pontos baixos, então do outro lado da correntinha agora você vai fazer 4 pontos baixos, eu fiz 1, 2, 3, 4. Vou cortar já esse fiozinho do início do trabalho aqui, ó, que eu já embuti ele. E no último ponto, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto de base. Eu termino essa carreira número 1 com 14 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 2. E na carreira número 2, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Volto com mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no último ponto aqui eu vou fazer um aumento também. Tá bem apertadinho. 1, 2. Então eu termino essa carreira número 2 com 16 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 3, 4, 5 e 6 também com 16 pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Cheguei aqui na carreira 6 com 16 pontos baixos. Agora eu vou trabalhar na carreira 7. Agora a gente vai começar a trabalhar na aba da nossa bolsa. E nessa carreira 7, eu vou trabalhar ela só no FLO, ou seja, só no front loop, que é a alcinha da frente do meu ponto, tá? Então a gente vai fazer aqui 8 pontos baixos, só na alcinha da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. E agora aqui na carreira número 8, eu vou até tirar esse marcador que agora a gente não vai mais precisar dele. Nessa carreira número 8 eu vou fazer uma diminuição e aqui eu coloco a agulha no primeiro ponto, puxo o meu fio, vou no segundo ponto, puxo o meu fio, fico com 3 laçadas e finalizo o ponto baixo. Então eu fiz uma diminuição. Vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e mais uma diminuição. Vou lá, puxo o fio, no outro, puxo o fio, fico com 3, puxo os 3. Vou fazer uma corrente e virar o meu trabalho. E agora as carreiras 9, 10 e 11 vão ser iguais. 6 pontos baixos, uma corrente vira o trabalho, 6 pontos baixos, uma corrente vira o trabalho. Então, começo aqui. 1, 2,
3, 4, 5, 6, uma corrente, viro para a carreira número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma corrente, viro meu trabalho, agora carreira número 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio para arrematar. Bolsinha finalizada, agora a gente vai fazer a alça dela. Para fazer a alcinha, eu vou deixar um pedaço de fio no começo, vou fazer um nó corrediço e desse nó corrediço eu vou subir 47 correntes. 1, 2, 3, 4. 45, 46, 47. E aqui eu já vou cortar o meu fio. Vou colocar uma ponta na minha agulha de tapeceiro. Agora eu venho aqui, ó, deixando duas fileiras, duas carreiras para cima, insiro minha agulha de dentro para fora. Venho na carreira de cima, coloco a agulha de novo e pego aqui, ó, no meio da corrente. A gente coloca o dedo para certificar, ó, que eu tô pegando no meio da corrente aqui, tá? Para ela não se mexer. Então, pego aqui, pego no meio da corrente lá dentro. De novo, eu pego no meio dela, ó. Quando eu falo no meio, entre as duas alcinhas, assim. E pego aqui agora na pontinha da minha bolsa. Dessa maneira. Para ter certeza que vai ficar retinho aqui, ó. Tá? Aí aqui você pode pegar para baixo novamente. E já jogar esse fio para dentro, fazer um nozinho e arrematar. Agora, é importante, quando você for fazer o outro lado, é importante você garantir que vai ficar retinho. Então, você vem aqui, garante que vai ficar retinho, para colocar o fio lá na lateral, na segunda carreira. A gente não quer que torça, né? Ó, tem que ficar certinho assim, tá? E aqui você faz o mesmo trabalho. Eu, quando faço a bolsinha assim, eu gosto de fechar ela, de deixar ela fechadinha, tá? Então, eu gosto já de dar um pontinho aqui e deixar ela fechadinha, para ela ficar bem certinha. A nossa bolsinha do nosso Cupido Tel tá prontinha. Esse aqui é o coração que eu usei na cabeça do Tel, do nosso Cupido, tá? E ele eu fiz com linha Cleia e a agulha 1,25. Para ensinar vocês, eu vou fazer ele no fio amigurumi, na agulha 2,5, tá? Ele vai ficar bem maior, eu vou mostrar para vocês. Só que eu acho mais fácil de vocês visualizarem a aula com um fio mais grosso. Então, eu vou usar aqui o mais grosso para mostrar para vocês como que é o padrão, tá?
Então, primeiro aqui eu vou fazer um anel mágico, e nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar bem aqui meu anel mágico. Vou pegar meu marcador de pontos. E agora nós vamos fazer a segunda carreira. E nessa segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos. Ou seja, para cada ponto de base que eu tenho aqui, eu faço um aumento. Então, eu insiro minha agulha lá no primeiro ponto, aproveito, já escondo esse fiozinho do anel mágico e vou trabalhar um aumento em cada ponto de base. Então, fiz um, no segundo, mais um aumento, no terceiro, outro aumento, no quarto, outro aumento, no quinto, outro aumento. Aqui eu já corto meu fio do anel mágico e faço o último aumento aqui no último ponto. Então, eu termino essa carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora, aqui na carreira número 3, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, fiz um ponto baixo, um aumento e repito esse padrão até acabar a carreira. E aqui no último ponto baixo, no último aumento. Eu terminei aqui essa carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4 também com 18 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Então, eu começo 1, 2, 3, 17, 18. Vou fazer uma correntinha, cortar o meu fio, vou puxar bem ele aqui e vou já esconder esse fio lá para dentro. Já vou passar ele aqui para dentro para poder cortar e ele não me atrapalhar a hora que eu vou fazer a junção das duas partes do coração, tá? Agora eu vou fazer a outra parte da junção do coração igualzinha a essa até a carreira 4 e não vou cortar o fio para juntar as duas partes. Vou fazendo aqui no meu, já volto para a gente continuar. Finalizei aqui a carreira número 4 com 18 pontos baixos também. E agora a gente vai unir. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer na primeira parte 18 pontos baixos, na segunda parte 18 pontos baixos, totalizando 36 pontos baixos nessa carreira número 5. Então eu pego aqui, ó, onde seria o próximo ponto, né? Se eu tivesse continuado fazendo aqui, esse aqui seria o próximo ponto. E vou fazer 18 pontos nessa parte aqui. Então, 1, 2, 3, 17, 18. Vou na segunda parte e faço 18 também. Então, 1, 2, 3, 17, 18. Então, eu termino essa carreira número 5 com 36 pontos baixos.
Quando a gente junta os 2 coraçõezinhos, é normal a gente ficar com esse buraquinho aqui no meio. Depois a gente volta e arremata ele, tá? Não se preocupa não, que vai dar tudo certo. Agora a gente vai fazer a carreira número 6. E na carreira número 6 nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então eu venho com 1, 2, 3, 4, faço a diminuição invisível, onde eu pego as 2 alcinhas dos 2 próximos pontos e finalizo o ponto baixo. E repito esse padrão até acabar a carreira. Três, 4 e no último aqui uma diminuição. Finalizei aqui a carreira número 6 com 30 pontos baixos e agora eu vou fazer a carreira número 7 também com 30 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Vou fazendo aqui 1, 28, 29 e 30. Terminei aqui a carreira número 7 com 30 pontos baixos e agora a gente vai fazer a carreira número 8 com 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, faço a minha diminuição invisível e repito até terminar a carreira. Três e uma diminuição. Termino aqui a carreira número 8 com 24 pontos baixos e agora vou fazer a carreira número 9 também com 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 23 e o último aqui 24. Então eu termino a carreira número 9 com 24 pontos baixos e agora a gente vai fazer a carreira número 10 com 2 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então eu faço um ponto baixo, segundo ponto baixo, faço a minha diminuição e repito esse padrão até acabar a carreira. E o último, diminuição. Terminei aqui a carreira número 10 com 18 pontos baixos e vou fazer a carreira número 11 também com 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, 1, 2, 17, 18. Finalizei aqui a carreira número 11 com 18 pontos baixos e agora a gente vai fazer a carreira número 12, onde a gente vai fazer um padrão de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Um ponto baixo, uma diminuição e repita esse padrão até acabar a carreira. E a última diminuição aqui no finzinho. Termino aqui a carreira número 12 com 12 pontos baixos e agora a gente vai fazer a carreira número 13 com 12 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terminei aqui a carreira número 13 com 12 pontos baixos. Agora é hora de encher o nosso coração. Vou pegar aqui. O enchimento segue a mesma regra de sempre, tá? A gente vai colocando enchimento aos poucos para ir modelando o nosso coração do jeito que a gente quer. Sempre importante lembrar que o amigurumi, ele tem o padrão, né? Só que da maneira que você faz o enchimento é aonde às vezes dá a diferença de uma peça para outra também. Uns enchem mais, outros enchem menos, e aí é onde ficam as diferenças. Vai enchendo o seu, que eu vou encher o meu aqui e já volto para a gente finalizar aqui o nosso coração. Acabei de encher aqui o nosso coração. Agora eu vou fazer a última carreira, que é a carreira número 14, onde eu vou fazer 6 diminuições. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e a última aqui no finzinho, a 6. Aqui eu já posso cortar esse fio, vou deixar ele compridinho, porque a gente vai fazer 2 trabalhos aqui. Primeiro, eu vou fechar esse coração com o anel mágico invertido. Então, eu venho aqui na alcinha de fora dos 6 pontos que sobraram e pego aqui a alcinha de fora, ó, vou circulando. 3, 4, 5, 6, fecho bem esse anel mágico invertido, ó, formou lá a pontinha, venho aqui num pontinho do lado e dou um nozinho. Assim eu garanto que o anel mágico invertido que eu fiz não vai se mexer. E já escondo esse fiozinho para lá. Tá? Vou pegar outro fiozinho aqui do lado, vou dar outro nozinho, que eu quero jogar esse fio agora lá para cima, para a gente resolver o problema aqui da abertura do nosso coração. Então, quando você dá um nozinho, ó, você garante que ele vai ficar certinho lá embaixo, tá? E aqui a gente vai fazer uma costurinha, onde a gente vai pegar uma alcinha de um lado, a alcinha do outro, a gente faz um nozinho, vai aproximando, ó. Pega aqui a alcinha de um lado, a alcinha do outro. E a gente vai fazendo esse trabalho até a gente ficar satisfeito com o fechamento do nosso buraquinho aqui, ó. Prontinho, finalizei aqui o coração, que é exatamente o mesmo padrão desse outro. Vou até medir para vocês aqui, ó. Vou colocar, esse aqui foi feito com a agulha 2,5 e esse com a agulha 1,25. Esse da agulha 1,25 com fio mais fino também, tá? Se você não usar o fio mais fino, não vai ficar tanta diferença assim. Esse coração aqui tá com em torno de 3 centímetros, né? Se a gente pegar ele lá do comecinho até o fim, em torno de 3 centímetros. Ó. E esse outro, em torno de 5,5, mais ou menos. Entre 5 e 5,5. Então, o que eu queria mostrar para vocês é esse, é o mesmo padrão
de coração, a mesma receita, agulha e fio diferente. E o que a gente vai usar na cabeça do Theo é esse menorzinho aqui dos 3 centímetros. O outro detalhe na cabeça do Theo, do nosso cupido Theo, é o aro da cabeça dele, tá? Eu peguei esse aro plástico aqui, ó, esse aqui tem 5 centímetros de diâmetro, ó, tem 5 centímetros, tá? E eu vou revestir ele com a linha Encanto, com a Encanto, essa aqui é a amêndoa, tá? Peguei aqui uma agulha bem fininha também, 1,25, que eu tô usando nos detalhes dos corações, então é a mesma agulha. Vou fazer aqui para começar e facilitar para mim, vou fazer um nó corrediço. E agora eu vou revestir esse aro. Então, vou fazendo pontos baixos por todo o aro. Não tem uma quantidade exata de pontos, tá? Pra gente fazer. A gente tem que fazer até todo o meu aro tá coberto com a linha Encanto, que eu não consegui mais ver a cor dele, tá? Eu vou fazendo aqui no meu e volto pra gente continuar. Finalizei aqui de revestir o meu aro. Eu vou cortar o fio e vou fazer o nosso ponto falso que a gente faz sempre que a gente quer arrematar alguma coisa de maneira bem elegante, tá? Vou pular o primeiro ponto que eu fiz aqui, vou no segundo, vou colocar a agulha pelas 2 alcinhas, vou puxar meu fio, venho no último ponto do meio para trás e puxo meu ponto lá para trás. Com isso, criei aqui meu ponto falso. Agora a gente pega com esse fio que já existe aqui, dá um nozinho e já pode arrematar, esconder o fio lá para dentro. E prontinho. Assim fica o aro que a gente vai colocar na cabeça do nosso cupido Theo. Agora chegou a hora da gente trabalhar no arco e na flecha do Theo. Peguei 2 arames, um tem 10 centímetros e o outro tem 9, tá? Com esses 2 arames, eu encapei eles com a linha Encanto, porque eu quero esse arco e a flecha na cor da linha Encanto. E esse que é maior, vai ser o do arco, eu vou revestir. E como que eu vou revestir esse daqui? Aí você pergunta, se você vai revestir, por que que você encapou, né? É porque às vezes pode aparecer nos buraquinhos, como a gente vai moldar em forma de arco, pode ser que fique algum buraquinho aberto do ponto e apareça embaixo, né? Eu não quero que apareça o verde do arame ou prata do arame, ou preto, ou sei lá que cor que eu tenho do arame. O meu, no caso aqui, era verde, né? Eu não quero que apareça. Então, eu revesti da mesma linha que eu vou fazer o meu arco. Para fazer o arco, eu peguei aqui uma agulha 1,8, porque eu quero um trabalho bem delicado. E eu vou pegar a linha Encanto também, né? Mesma cor. E vou começar fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou fechar bem ele aqui, ó. Então, eu fechei bem e agora eu vou trabalhar da carreira 2 até a carreira 25, mais ou menos, com os 6 pontos baixos. Por que que eu falei mais ou menos? Porque a gente, na verdade, tem que trabalhar até o tamanho do nosso arame, que tem 10 centímetros, né? Então, pode ser que para você dê um pouco mais
ou pode ser que para você dê um pouco menos. Para mim, eu já fiz um modelo aqui, medi e deu 25 carreiras. Então, eu vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Cheguei aqui na carreira 25, já cortei o meu fio e vou só ter certeza aqui, ó, vou inserir o meu arame. Cuidado para ele não sair aqui do outro lado, tá? A gente não quer que ele saia ali do outro lado. E agora eu vou fechar essa parte aqui com o anel mágico invertido. Vou colocar o fio na minha agulha de tapeceiro. E eu tenho 6 pontos, então eu vou vir na alcinha de fora de cada uma desses 6 pontos. E 6. Cheguei no último, vou fechar o anelzinho, vai ficar como no começo, ó. Tá? E aí você pega um pontinho do lado e já pode dar o nozinho para a gente arrematar esse fio. Então, como o fio encanto ele escorrega um pouco, é legal você dar mais do que um nozinho, tá? Antes de esconder a linha lá para dentro. Essa aqui é a base do nosso arco. Vou deixar ele bem retinho, ó, os pontinhos. Não quero ficar virando ele, ó. Deixar bem bonitinho. A gente tá com esse arame aqui, ó, com 10 centímetros mais ou menos. Eu vou medir aqui aonde é o 5, que é o meio, e aí você vai levemente, ó, dobrar esse arquinho assim, tá? Agora, você dobrou aqui um pouquinho, você vai vir. Agora eu tô com 5, eu vou mais ou menos aqui no 2,5 e vou virar ao contrário. A gente vai ajeitando que conforme a gente, tá? Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Mais ou menos aqui no 2,5 e vai virar ao contrário. Ó, já tá ficando no formato. E aí você vai ajustando do jeito que você prefere, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar a pontinha também para cima. Vou pegar só um alicate aqui, ó, para facilitar, porque eu vou pegar aqui bem na pontinha, às vezes na pontinha para fazer com a mão um pouquinho difícil. E você vira. Aqui. Ó. Dessa maneira, faz a mesma coisa do outro lado. Essa aqui é a base do nosso arco. Agora a gente vai trabalhar na flecha. A flecha, eu peguei aqui o outro arame, o que tem 9 centímetros. O mesmo coraçãozinho que eu fiz para nossa Cupido Lume, para colocar na saia dela. O mesmo coraçãozinho que eu fiz para o Theo, para colocar na fraldinha dele. Agora eu vou usar o mesmo coraçãozinho para colocar aqui na ponta da nossa flecha. Vou fazer aqui a penugem aqui, ó, fiz um modelinho aqui para mostrar para vocês, ó, que a gente vai colocar aqui na flecha assim. Como que eu fiz esse daqui? Vou fazer aqui em cima para ficar bem fácil de visualizar. Peguei um durex aqui e vou prender esse durex com outro durex aqui, ó, porque eu quero a cola virada para cima. Então, para ele não andar enquanto eu faço o meu trabalho, eu prego ele aqui nas laterais. Agora eu peguei alguns pedaços aqui dessa linha encanto ou de qualquer outra linha que você queira usar, né? Aqui eu vou usar a mesma linha para tudo aqui no nosso arco e flecha. E aqui, ó, eu tô com a cola virada aqui para mim, tá? Eu vou colocar esses pedacinhos aqui no meu durex, ó, inclinadinho assim. Vou pegar a ponta,
vou colocar a pontinha aqui e vou inclinar ele aqui, ó, dessa maneira. Vou pegar o outro do outro lado, vou inclinar ele e colocar aqui. E aí você vai preenchendo essa partezinha aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. É importante que saia do durex, porque depois a gente vai ajustar para ficar dessa maneira. Aqui eu coloquei 6 pedacinhos de cada lado. Depois que você colocou todo mundo de cada lado, você pode pegar uma cola, e aí pode ser uma cola transparente, a cola de tecido, e aí você vai passar aqui por cima desse trabalho que você fez. Que nem quando a gente endurece a asa, né, que a gente endurece com cola, ó, você pode fazer também assim. Enquanto a gente espera secar, a gente vai finalizar a ponta da nossa flecha. Então eu pego 2 coraçõezinhos de aplique que eu fiz, aí eu vou colocar cola de tecido nos 2 corações, bastante aqui no centro, e vou posicionar a minha flecha. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se alguma pontinha ficou, ó, que nessa minha pontinha aqui ficou um pouquinho descoberta, aí você pega essa pontinha e coloca lá, porque vai ficar escondida. E aí você coloca um coração em cima do outro, dessa maneira. E vou costurar unindo um lado no outro aqui, para ter certeza de que vai ficar certinho, que não vai mais descosturar. Então aqui você pega num coração e no outro e vai costurando. Costura simples. Vou deixar esse fiozinho aqui para depois a gente dar um nozinho. Você pega as 2 alcinhas de um coração de um lado, as 2 alcinhas do coração do outro lado. E vai fechando esse coraçãozinho. E agora a gente vai pegar aqui o nosso durex que a gente preparou, que já secou. E aqui, ó, você corta bem rente. Cuidado para não cortar linha. Então, eu acabei de cortar. A parte do durex tá aqui dentro, pro lado de dentro, vai ficar pro lado de dentro do nosso boneco. E a gente vai deixar assim mesmo, porque ele também ajuda a firmar essa parte. Então, eu passei cola bem no centro e agora a gente posiciona a nossa flecha dessa maneira aqui, ó. Agora que eu já tô com a minha flecha e o meu arco pronto, é a hora de colocar um no outro, tá? Quando a gente for colocar a flecha aqui no arco, a gente vai colocar nessa posição aqui, ó. Ele tá como se fosse um M, tá vendo? E esse M é virado aqui pro meu dedo, ó. A flecha fica saindo aqui, ó, de dentro do M. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, escolher mais ou menos aonde eu quero, e eu quero aqui, eu quero que fique aparecendo bastante a flecha com o coração. Cortei um pedaço de fio encanto, a flecha fica por baixo do arco. E aí eu vou vir aqui por baixo e vou prender essa flecha aqui no meu arco. Coloquei aqui já o fio encanto. Você passa aqui de um lado para o outro e vai costurando a sua flecha no seu arco. Toda etapa que você fizer, você verifica se tá tudo certo do jeito que você quer, tá bom? Agora a gente vai pegar um fio também do encanto, vou virar o meu arco de cabeça para baixo aqui, ó, porque aqui eu preciso dar um nó. Peguei um fio compridinho e vou dar um nó duplo também.
aqui no cabo da minha flecha, bem pertinho lá das penas que eu fiz, ó. Bem encostadinho aqui nas penas, dessa maneira. Vou vir aqui com uma das pontas e vou prender, ó, aqui na curvinha. Lembra que a gente fez essa curvinha virada para cima? Então, você vem bem aqui embaixo dela, pega os pontinhos aqui para cima, ó. E vou pegar outra agulha, fazer a mesma coisa aqui do outro lado e ir verificando se tá certinho, se tá alinhado. Ó, venho aqui nesse outro cantinho, bem na curvinha, e ponho lá para cima. E aí você vai ajustando até ele ficar bem retinho, os dois lados bem retinhos e bem certinhos, ó. A hora que ficar os dois lados bem retinhos, bem certinho, aí você dá um nozinho e já pode esconder esse fio. E prontinho. O nosso arco e flecha tá prontinho para a gente colocar no nosso Cupido Theo. Se essa aula tá te ajudando, aproveita para me seguir e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que ama crochê. Assim, eu consigo trazer cada vez mais projetos lindos para vocês. Agora que eu tô com todas as partes aqui do nosso Cupido Theo, a gente vai começar a montagem. Vou deixar as asas por aqui, que eu vou começar montando a cabeça dele. Só que antes de colocar a cabeça, a gente vai, deixa eu colocar aqui o arco, a gente vai colocar a bolsinha dele, tá? Que fica mais fácil colocar a bolsinha aqui, ó. Antes de eu colocar a cabeça nele. Então, eu vou colocar aqui e para ficar certinho, para não ficar sambando aqui, ó, eu vou aqui na lateralzinha da minha fralda, eu vou colocar um pinguinho de cola aqui, vou colocar um alfinete e deixar ali, ó, tá? Agora a gente vai trabalhar na cabeça. Lembra que eu pedi pra gente deixar um fio aqui. Eu vou pegar esse fio, vou passar ele aqui, um pontinho aqui pra dentro, ó, e eu vou cortar, e eu vou explicar pra vocês por que que eu vou cortar. Eu vou cortar porque eu quero fazer um fio duplo. Então, eu vou vir aqui, ó, na lateral, lembrando sempre na lateral, aqui é a primeira carreira, na segunda, terceira, aqui na quarta, ó, eu vou colocar pegando um ponto, dessa maneira. Vou passar o meu fio e, ó, quero que fique duas pontas para fora assim, tá? Então, eu fiquei com duas pontas, tá pegando aqui no meu crochê. Peguei um outro pedacinho de fio, vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora a gente vai pegar esses fios. Vou pegar aqui a minha agulha de boneca. E aí, nesse momento, gente, é importante ter uma agulha de boneca, porque a gente vai passar os fios aqui por dentro da cabeça dele, né? Então, ó, a gente passar o fio daqui lá para dentro, é legal que você tenha uma agulha mais comprida para fazer isso, tá? Vou pegar aqui meus dois fios, vou ajeitar eles aqui, vai ficar do mesmo tamanho, que eu vou colocar as duas pontas aqui na minha agulha. Ó, o bonequinho tá virado para mim, aqui à frente, a carinha dele também aqui na frente. Venho com a minha agulha aqui por dentro e quero sair com ela lá no topo da cabeça dele. Sai bem aqui no topo da cabeça dele, bem lá no anel mágico que eu fiz. Vou passar esse fio. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado.
Tô com os 4 fios passando, vou encaixar a cabeça dele aqui. E aí você puxa os fios, até ficar na posição que você quer, na posição certinha. E aí você vai dar o nozinho de 2 em 2. Pega um fio de cada um que você passou. É importante que seja um de cada lado, tá? Dá o nozinho duplo, aquele que você coloca faz 2 vezes por dentro aqui, ó. E dá o nozinho. Faz a mesma coisa com o outro lado. E aí você já pode esconder esse fio lá dentro da peruquinha dele. Prontinho. A cabeça dele tá presa. Agora a gente coloca os coraçõezinhos aqui na fraldinha dele, bem na região da abertura. E aí pode passar cola ou costurar, tá? Você quem decide o que você prefere. Agora a gente vai colocar as asas dele. E as asas aqui, ó, você pode ou colar ou costurar. Então eu gosto de colar e também vir com a linha e dar alguns pontinhos, porque aí eu garanto que não sai do lugar. Eu vou posicionar as asas aqui, vou colocar alguns alfinetes. Aí você vem pelo lado da frente e acaba de arrumar, tá? Do jeito que você acha que você quer que fiquem as asas, ó. Eu gosto que elas fiquem aparecendo bastante para ficar bem bonita, tá? E aí você tira o alfinete, passa a cola, cuidado para não passar cola demais aonde não tem, né, o corpinho. Então, o que eu aconselho você fazer, ó? Vem para cá, mais pro ladinho, coloca o alfinete, pega bem aqui do ladinho, para pegar no corpo dele aqui bem do ladinho. Coloca o alfinete. Tá pegando no tubo de cola. Pronto, aqui. Aí você levanta essa parte aqui, ó, e passa a cola nessa parte que você levantou, porque aí você tem certeza que essa parte vai pegar no corpinho dele, tá? Aí você coloca a asinha de volta, com o alfinetinho menor. Ó. Tá? Aqui é a mesma coisa, você coloca aqui o alfinete aqui mais pro lado. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu trabalho com peças brancas, experiência própria aqui, eu gosto de colocar alfinete com a cabecinha branca, tá? O que já aconteceu comigo? Infelizmente, eu usei alfinete da cabecinha colorida e aí ele saiu, ele grudou um pouquinho, essa película aqui do alfinete grudou no crochê e aí ficou manchado. Meu conselho é, use alfinete da cabecinha branca quando você lidar com peça branca. Agora eu vou colocar o aro na cabeça dele. O aro é aqui de ladinho, ó. A gente vai colocar o aro de ladinho aqui no cabelo dele. E aí você pode escolher colocar aqui mais pro ladinho, você pode pôr desse outro lado, tá? Como eu vou colocar a flecha aqui para esse lado aqui, ó, eu não vou colocar o aro desse para ficar todo mundo de um lado só. Eu vou colocar o aro desse lado,
para depois colocar a flecha aqui. Então, eu vou passar também cola de tecido aqui em todo o meu aro. E vou colocar aqui na cabecinha dele. Agora eu vou pegar o coraçãozinho que eu fiz e vou colocar ele aqui dentro também, ó. Não tem um lugar exato, mas vira o coração, né, para frente para você, tá? E vou colocar. Então, vou colocar cola bem aqui, encostadinho no aro. E vou colocar o meu coração aqui. O coração é que nem a asa, tá, gente? Você pode colar ele, você pode costurar e você pode colar e colocar uma costurinha depois aqui, só um pontinho, para ter certeza que ele não vai sair da cabeça dele. Lembra que assim, todas as peças que a gente faz, depende muito para quem a gente faz, né? Se a gente faz peça para criança, o cuidado é dobrado em relação à costura, em relação a peças que podem sair, tá? Agora a gente vai colocar o arco e a flecha. Para colocar o arco e a flecha agora aqui, ó, aqui na mãozinha dele, lembra que a gente colocou aquele arame dentro do braço dele? Então, aqui eu vou virar o bracinho dele, ó, para fazer um apoio para minha flecha. Então, eu virei bem o bracinho dele, porque aqui eu quero que ele meio apoie, aqui, ó, vou meio que encaixar o bracinho dele lá na minha flecha. Aqui você pode usar até cola quente, que também dá muito certo, tá? Ó, porque a gente vai encaixar o bracinho dele aqui. Esse outro lado que eu vou fazer, eu vou cortar um pedaço de fio, do mesmo fio da cor da flecha. Vou colocar na minha agulha de tapeceiro e você pode fazer isso desse lado aqui também, tá? Para ter certeza que não vai sair. Eu vou fazer aqui um nó, ó, um nó duplo. Colocar aqui na minha flecha, lembrando de deixar o nó pro lado de dentro. Ó, dessa maneira aqui. Puxa bem. E agora a gente vai passar aqui na mãozinha dele, ó. Só que a gente vai fazer um detalhe aqui, tá? Só, ó, a gente passa aqui na mãozinha dele, pelos dois lados. Passa aqui e passa lá. Aí agora a gente puxa, ó, na mãozinha dele. Toma cuidado aqui para ficar sempre para trás, ó. Ó, como a mãozinha dele estivesse segurando a ponta da flecha, tá vendo? Desse jeito. Aí aqui você pode dar um nó. Sempre que eu faço nó no encanto, eu faço nó duplo para não escorregar. E já posso esconder esse fio lá para dentro, tá? E aí ele fica segurando. Prontinho. O último detalhe que a gente vai fazer no Theo é fazer a bochechinha rosa dele. Como ele é um cupido, eu quero a bochechinha dele bem rosinha, tá? Então, eu peguei aqui uma maquiagem e aqui eu vou pegar esse rosa bem rosinha mesmo. E a gente vai bater o pincel e vai colocar aqui, ó, na bochechinha dele, para baixo dos olhos. A gente deposita e vai fazendo as batidinhas. Dessa maneira. Você vai dando batidinha até a sua maquiagem ela entrar bem no crochê, tá? Agora eu vou esperar secar, vou prender aqui esse bracinho que nem eu prendi o outro e volto aqui para mostrar para vocês como que ficou o nosso cupido Theo. Prontinho. E é assim que fica o nosso cupido Theo. Espero que vocês tenham gostado das aulas, assim como eu amei fazer elas para vocês. Deixa aqui nos comentários
se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!